Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre a fisiologia da visão, fechando então os nossos sentidos especiais. Então, imaginando que a gente precisa fazer essa interpretação dos sinais que o universo nos passa, né, das informações que a gente recebe, a gente tem a visão. Essa visão é um sentido extremamente importante para fazer justamente essa captação dessas variações de energia, só que agora através das radiações eletromagnéticas. Então, a gente pode pensar que essa visão é o sentido, o processo pelo qual a luz refletida pelos objetos no nosso ambiente externo vai ser captada e vai ser interpretada como uma imagem para o nosso organismo. E aí eu vou deixar vocês com uma pergunta sobre justamente essa questão da cor, né? Para vocês, se eu levantar esse objeto aqui, tá? Que é um marcador de texto, tá? Qual cor que a gente tem aqui, né? A gente tem uma cor amarela, mas onde é que está essa cor? Onde é que fica a cor? A cor, ela está nesse objeto, pessoal? Ou a cor, ela está na luz? Ou será que a cor está no nosso cérebro? Onde é que fica essa cor? Se você pensar que a cor está no objeto, por que a gente tem, então, indivíduos daltônicos, se a cor estiver no objeto? Então, durante a nossa aula de hoje, vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse processo fisiológico associado com a nossa interpretação visual. Só que antes disso, é importante a gente relembrar alguns aspectos físicos associados com as radiações eletromagnéticas. Nós temos os comprimentos de onda, então diferentes tipos de comprimentos de ondas aí de radiação, né? E aí a gente tem a energia sendo inversamente proporcional a esse comprimento de onda. E a gente tem, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, raios ultravioletas, raio-x, raio gama. E existe uma faixa nesse espectro aqui de variação, né, de comprimentos de ondas, de forma geral, que a gente vai designar como luz visível. É um espectro que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Então, é uma escala relativamente pequena, que a gente chama de luz visível. Por quê, pessoal? Porque é nesses comprimentos de onda que a gente consegue fazer a excitação dos nossos fotorreceptores. E é interessante a gente observar, né, como a gente falou, que esses comprimentos de onda eles são inversamente proporcionais à energia, que as radiações eletromagnéticas que estão ali com o comprimento de onda mais curto, elas transportam muito mais energia por fóton e elas são muito mais potentes e elas conseguem quebrar algumas ligações químicas. Isso não é muito interessante para os organismos, tá? É mais perigoso. Então, raio-x, raio gama, eles são muito mais nocivos para o nosso organismo. Então, o que a gente chama de luz é aquilo que vai conseguir, nessa faixa aqui de comprimentos de onda, que vai conseguir excitar o nosso sistema visual. Observando essa escala, né, pessoal, ela vai geralmente de 400 nanômetros de comprimento de onda até 700 nanômetros de comprimento de onda. E por que é importante para o organismo conseguir visualizar as coisas? Pensem do ponto de vista evolutivo. Por que é importante a gente conseguir enxergar, né, essas coisas? Aí, gente, vai da questão de sobrevivência, né? A gente conseguir visualizar onde é que tem um predador, onde é que tem uma presa, a gente conseguir visualizar onde é que tem um buraco para você não cair nele, visualizar as formas das coisas, as cores em um semáforo, se é vermelho, se é verde, se é amarelo. E tudo isso aí vai nos ajudar no nosso dia a dia para que a gente consiga sobreviver mais tempo, já que essa é a nossa missão. E existem 4 coisas mais importantes para a gente fazer a interpretação, tá? Pensando justamente nessa questão de que compreender o que é que está à nossa volta no ambiente externo vai nos ajudar a sobreviver, a gente precisa conseguir detectar movimento. Então, eu saber se algo está vindo rápido em direção a mim. Então, movimento é muito importante, a gente consegue detectar isso na visão. A proximidade de algo ou profundidade de algo, né? Também a forma dessas coisas e justamente a cor. As 4 coisas: o movimento, a profundidade, a forma e a cor. Tudo isso a gente consegue obter através da nossa visão. Todas essas informações, tá? E isso está muito associado com o nosso
dia a dia, até no nosso meio próprio social, a gente consegue reconhecer rostos, reconhecer pessoas dentro de uma multidão. Então, a gente tem esse tipo de reconhecimento também, que é extremamente importante para o nosso contexto social. E aí a gente precisa fazer um processo de transdução, que seria passar essa energia captada através das radiações eletromagnéticas para estímulos elétricos dentro do nosso organismo. Isso a gente vai conhecer dentro dessa videoaula. Um outro aspecto muito interessante que a gente precisa relembrar seriam alguns eventos que acontecem quando a gente tem a incidência desses raios eletromagnéticos, né, esses estímulos luminosos sobre algumas superfícies. Quando eles incidem sobre uma superfície, pode acontecer, por exemplo, o processo de absorção, onde essa superfície absorve esses estímulos luminosos. Pode haver o processo de reflexão, onde esses estímulos luminosos eles são desviados, só que eles permanecem no mesmo plano de onde veio essa fonte luminosa. Ou quando a gente tem mudança de meios, né, onde a gente tem mudança na consistência desses meios, a gente pode ter um processo chamado de refração, onde a gente vai observar uma variação na velocidade dessas ondas eletromagnéticas. Por exemplo, no ar, a gente tem uma velocidade muito maior para essa radiação eletromagnética do que na água, justamente devido a essa variação da consistência desses meios. Outro aspecto seria a questão das diferentes lentes que nós temos, né? Existem lentes chamadas de convexas, onde a gente tem as extremidades mais delgadas e a região central mais arredondada. E quando a gente tem um objeto sendo observado por essas lentes, a gente tem um processo de convergência. Então, as lentes convexas, elas também são chamadas de lentes convergentes, porque elas fazem uma aproximação, né, desses estímulos que estão chegando ali. Quando a gente tem uma lente chamada de côncava, ela já tem essas extremidades mais alongadas e tem esse centro aqui ó, mais delgado, e ela já faz o contrário, ela é chamada de lente divergente. Por quê? O que ela faz é justamente pegar esse objeto e divergir esses raios luminosos. Então, ela separa esses raios luminosos. A lente convexa, ela faz esse afunilamento, enquanto que a lente côncava, ela faz o contrário, que seria um processo de distanciamento. Professora, por que eu preciso entender isso? Porque a gente vai conhecer lá para frente alguns distúrbios que a gente tem na nossa visão e que a gente consegue converter simplesmente utilizando uma determinada lente. E aí vocês vão entender por que a gente utiliza uma lente convexa em algumas situações e uma lente côncava em outras situações. E uma outra coisa muito relevante dentro da óptica da visão, pessoal, é a gente entender essa diferença de trajetórias que são obtidas quando a gente tem essas estimulações luminosas. Por exemplo, aqui eu tenho a origem desses pontos, nesses locais. Quando a gente passa por uma lente, a gente tem modificação na trajetória desses raios luminosos, né, dessas ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho aqui esse ponto, ele bate nessa região da lente e ele modifica um pouco a sua trajetória. A região central das lentes, ela não vai modificar muito essa trajetória desses raios luminosos. Então, aqui eu tenho a origem do ponto, passou pelo centro e ela segue em seguida. Aqui é o outro ponto, ele bate aqui e vem para esse ponto. Então, a gente tem leves modificações na trajetória desses raios luminosos que incidem sobre as lentes. Então, pessoal, observem nesse local aqui onde a gente tem essas cores. O que a gente teria aqui do lado esquerdo seria um quadrado cinza, um quadrado laranja, um quadrado amarelo e um quadrado roxo. Se vocês fizerem esse jogo aqui com a origem dos pontos e a divergência, a gente vai observar que eles vão ficar trocados. Então, eu tenho essas imagens aqui, ó, sendo refletidas nesse outro ponto, que seriam os pontos focais, em locais diferentes. Então, se a gente observar essa imagem desse homem aqui jogando beisebol, a gente vai observar que quando ele passa, essa imagem passa pela lente, essa imagem fica exatamente ao contrário, né, de cabeça para baixo. E é isso que acontece com a gente também, porque no nosso olho a gente vai conhecer a estrutura dele e a gente tem lentes. E aí a gente vai fazer a projeção lá na retina de imagens ao contrário. E quem vai fazer desvirar essa imagem vai ser o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é extremamente importante para a nossa visão, porque é ele que vai montar, né,
ali todas essas imagens. E a estrutura associada com a visão são os nossos olhos, que são uma das partes mais bonitas do nosso organismo, né? Se a gente ampliar essa estrutura ocular, a gente consegue visualizar aqui a íris. A íris, pessoal, é essa porção aqui e ela é composta por dois tipos de tecidos diferentes. A gente tem um tecido epitelial, que é esse que a gente está observando aqui, que tem cores diferentes, tá? Tem gente que tem olhos mais claros, tem gente que tem olhos mais escuros, olhos de cores diferentes. E por que isso acontece? Porque a gente tem variação na quantidade e no perfil de distribuição da melanina. Melanina é um pigmento e esse pigmento ele é muito importante para a gente também para o processo de absorção aí desses raios luminosos que vão incidir. Então, a gente não deixa passar todos os raios luminosos, porque a gente tem ali pigmentos de melanina que nos ajudam a absorver essa radiação eletromagnética. Além disso, além dessa camada epitelial da íris, a gente tem uma camada que a gente não consegue visualizar aqui, tá? Ela é mais interna, que é a camada muscular. Então, a gente tem camada de células musculares lisas nessa região da íris. Isso é extremamente importante para alguns processos que nós vamos conhecer nessa aula. Observem essa região central, né, que é um buraco, literalmente. Isso aqui é chamado de pupila. E aí vem algum dos erros mais comuns que a gente vê o pessoal cometendo no dia a dia, quando vai fazer um exame de vista, né, e fala assim, eu vou dilatar a pupila. Você não vai dilatar a pupila. A pupila é um buraco, então o buraco ele não vai se dilatar. O que você vai fazer é modificar o diâmetro pupilar. Então, ou você vai aumentar esse diâmetro pupilar, ou você vai diminuir esse diâmetro pupilar. E por que a gente consegue modificar esse tamanho, né, esse diâmetro pupilar? Justamente devido à presença do músculo liso ciliar da íris. Então, o que vai acontecer é uma modificação nos padrões de contração desse músculo liso da íris, e isso vai fazer com que a gente consiga aumentar esse diâmetro pupilar em alguns momentos ou diminuir. Quando a gente reduz o diâmetro pupilar, isso a gente vai chamar de miose. Quando a gente aumenta esse diâmetro pupilar, a gente vai chamar isso de midria. Vamos observar essa estrutura ocular? A gente tem a órbita, né, que é uma cavidade óssea que protege os nossos olhos. Nós temos aqui a glândula lacrimal, que secreta lágrimas, que são muito importantes para ficar fazendo o processo de lubrificação ocular, proteção também contra determinados agressores. A gente tem também um sistema de drenagem dessas lágrimas, tá? Então a gente tem um ducto lacrimonasal, que vai drenar essas lágrimas justamente para o interior da nossa cavidade nasal. Aí a gente tem pálpebra inferior, pálpebra superior. A gente vai ter cílios nessa região, que são extremamente importantes para evitar que algumas coisas caiam dentro dessa nossa região ocular. E os cílios não são apenas para fazer charme, tá? Os cílios eles têm função também. Nós temos aqui algumas estruturas como a íris, que a gente observou, a pupila, a esclera, que é essa partezinha branquinha do nosso olho. Aí a gente tem músculos também. Nós temos diferentes músculos esqueléticos que são fixados à superfície externa desse olho, que controlam a nossa movimentação ocular. E a gente vai conhecer mais detalhes dessas outras estruturas. Então, vamos analisar aqui a estrutura como um todo do nosso olho. Vou iniciar pela esclera, que é essa camada mais externa do nosso olho. Essa camada da esclera é composta por colágeno e elastina. Tem muito mais colágeno do que elastina, tá, pessoal? Por causa disso, a esclera ela não tem uma distensibilidade, ela não estica. E é por causa dessa característica da esclera que, se a gente tiver aumentos na pressão intraocular, isso vai se tornar um problema para a gente, porque a gente não tem como reduzir essa pressão intraocular, né, distender essa esclera, ela não vai fazer isso. E aí a gente pode ter algumas lesões nesses locais aqui que a gente vai conhecer mais para frente. Quando a esclera ela vai chegando mais para essa porção aqui anterior do nosso olho, pessoal, ela vai ser chamada de conjuntiva. E quando ela vai ainda mais para frente dessa porção anterior do olho, ela passa a formar o que a gente chama de córnea. A córnea é extremamente importante porque ela é uma das lentes que a gente tem aí no nosso olho.
Observando essa esclera, pessoal, ela juntamente com o humor vítreo, que fica nessa câmara vítrea ou cavidade posterior, ela nos ajuda a dar a forma do nosso olho. Sobre essa região da córnea, relembrando que a gente vai ter sempre lágrimas, então esse processo de produção de lágrimas ele é constante, para fazer esse processo de lubrificação, de defesa, né, dessa região. Vamos voltar aqui para essa outra camada, que a gente vai chamar de coroide. A camada coroide, ela tem uma grande vascularização. Então, a nossa grande vascularização ocular é feita nessa região. A coroide, ela vai nutrir essa região aqui, ó, de retina. E ela é, então, composta por vários vasos. Aqui, logo abaixo da coroide, a gente vai ter a retina. A retina, eu costumo brincar que é a rainha do olho. Por quê? Porque todas as outras estruturas oculares, elas vão tentar, de alguma forma, servir à retina. Então, elas vão tentar estruturalmente ou funcionalmente servir para a retina funcionar corretamente, tá? Então, a retina é quem manda na nossa fisiologia da visão, né, se a gente pensar dessa forma. Por que a retina ela é tão importante, pessoal? É porque nessa região da retina é que nós temos os nossos fotorreceptores, que são as nossas células que vão ser capazes de fazer aquela conversão da radiação eletromagnética que está chegando nessa região, nessa radiação luminosa, esses eventos luminosos, em potenciais de ação, para que a gente possa fazer a interpretação cerebral. Então, a retina ela fica nessa região aqui, e a gente tem alguns pontos interessantes nela, que a gente vai abordar também mais para frente na nossa aula. A gente tem uma região chamada de fóvea central, tá? Essa região da retina ela é extremamente importante, porque é nesse ponto que a gente vai ter apenas a disposição de cones e a gente vai ter a maior acuidade visual. Então, a nossa visão seria melhor nessa região. Não quer dizer que os outros pontos não sirvam, tá, para fazer esse tipo de interpretação, mas a fóvea seria a região da retina onde a gente tem nossa melhor acuidade visual. Se a gente observar nessa outra região, a gente tem um ponto chamado de disco óptico, que é o nosso ponto cego. Nessa região do disco óptico, a gente não tem a presença de células fotorreceptoras. Por isso que é o nosso ponto cego. Só que nesse ponto aqui do disco óptico é onde a gente vai ter a passagem do nervo óptico, né, que vai sair aqui dessa região de retina e ir em direção ao sistema nervoso central, para que a gente possa fazer as interpretações cerebrais dessas imagens. E é onde a gente tem aqui a entrada, ó, de artérias e veias para essa região central ocular. Então, essa região do disco óptico é chamada de ponto cego, justamente porque a gente tem nesse local nervo óptico e os vasos, né, artérias e veias chegando aqui. E aí a gente não tem a presença daquelas células fotorreceptoras. Além disso, a gente tem a presença do humor vítreo. Esse humor vítreo é uma substância gelatinosa, tá? Que nos ajuda basicamente a dar essa forma desse olho. Fica nessa porção chamada de cavidade vítrea ou cavidade posterior. Se a gente for observar mais para frente essas estruturas oculares, a gente tem a íris, que nós já conhecemos, composta por uma parte de tecido epitelial, né, que vai dar a cor do nosso olho, que é a presença da melanina. A gente tem uma porção da íris que é composta por músculo liso, né? E aí a gente tem, além da íris, aqui a pupila, né, que a gente já observou que é aquele espaço, aquele buraco que a gente tem nessa região do olho. O que a gente tem mais aqui, pessoal? A gente tem o cristalino. O cristalino é essa região aqui, que muitos livros chamam diretamente de lente, porque o cristalino é uma das nossas lentes oculares também. Esse cristalino, ele fica aqui, ó, ligado ao corpo ciliar, então o cristalino ele não fica solto, tá? O cristalino ele fica suspenso através aqui desses processos ciliares. A gente tem aqui o músculo ciliar, e aqui a gente tem o que a gente chama de ligamentos suspensórios, ligamento suspensor, ou zônulas suspensórias, a gente pode encontrar com esse nome também nos livros, que ligam esse cristalino justamente a essa região aqui, onde a gente tem o músculo ciliar. Então, por causa dessa ligação, a gente pode observar que se esse músculo modificar a sua estrutura, a gente consegue, consequentemente, modificar o cristalino, que é a nossa mente. Então, isso é extremamente importante para um processo que a gente vai conhecer, que é chamado de acomodação
visual. Nessa porção, que é chamada de cavidade anterior do nosso olho, nós temos a câmara anterior e a câmara posterior. A gente tem a produção do humor aquoso nessa região da câmara anterior e depois também a sua liberação para essa região da câmara posterior, essa cavidade anterior. E a gente consegue fazer essa drenagem desse humor aquoso, que é um líquido bem parecido com o nosso plasma, tá? Através dessa região aqui, que seria chamado de canal de Schlemm. E se a gente tiver alguma obstrução nesse local, aí a gente vai ter também problema. E eu acho que falta só falar aqui da hora serrata, tá? Que é essa porção que divide o início da retina das outras partes anteriores aqui do nosso olho. Então, ela faz aquela delimitação do ponto a partir dela, onde a gente vai ter a presença das células fotorreceptoras, que seria, então, toda essa parte aqui coberta pela retina. E aqui só para especificar, tá, pessoal, que está atrás da íris, dentro da cavidade anterior, seria chamado de câmara posterior. O que está na frente da íris seria chamado aí de câmara anterior. E esse humor vítreo que fica nessa região é muito importante também para fazer aí a nutrição da nossa córnea. Vamos observar mais detalhes, né, dessas estruturas através dessa outra imagem. Então, a gente tem a córnea sendo uma importante lente para a gente, o humor aquoso fazendo esse processo de nutrição, a íris, a gente tem aqui a câmara posterior, câmara anterior, corpo ciliar, onde a gente tem os processos ciliares, que é onde a gente vai formar o humor aquoso, tá? E o músculo ciliar, que quando se modificar, pode mexer na estrutura do cristalino, que é uma outra importante lente para a gente. Conjuntiva, esclera, retina, aqui a coroide fazendo essa nutrição da retina. E a gente tem uma divisão da retina de acordo com a posição, tá? A porção que não está voltada para o nariz é chamada de retina temporal, tá? Para a lateral do seu corpo. E essa porção voltada aqui para a região nasal é chamada de retina nasal. Disco óptico, onde a gente tem o nosso ponto cego, de onde parte o nervo óptico e entram vasos, né, veias e artérias, o humor vítreo nessa região aqui. E a fóvea, que eu destaquei previamente, que é a região onde a gente tem nossa maior acuidade visual. É interessante observar que toda vez que a gente tiver uma imagem sendo projetada no nosso olho, os raios luminosos, eles vão ser, de determinada forma, jogados para essa região da fóvea. Então, a gente tem muitas vezes modificação do cristalino para conseguir jogar essas imagens para mais próximo ali da região da fóvea. Então, esse cristalino ele consegue modificar a sua estrutura devido à presença, né, desses músculos aqui da íris, e dessa forma a gente consegue focar melhor essas estruturas na fóvea. Mas não quer dizer que em outras partes da retina a gente não vai conseguir fazer esse processo de excitação das células fotorreceptoras. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque tem muitos livros que eles falam apenas nas lentes, sendo essa região da córnea e o cristalino, tá? Que aqui está já descrito como lente. Só que a gente vai observar aqui os índices de refração dessa luz. Então, a gente tem índices de refração no ar, que são diferentes daqueles obtidos na córnea, no humor aquoso, no cristalino e também no humor vítreo. Toda vez que eu tiver mudanças nesse índice de refração, quer dizer que quando essa luz incidir sobre aquela região, a gente vai ter um processo de refração acontecendo. Então, observem, quando essa luz bater aqui na córnea, né, incidir na córnea, vai ter uma refração. Quando passar da córnea para o humor aquoso, vai ter uma refração também, porque a gente teve mudanças nesse índice de refração. E assim sucessivamente. Então, isso mostra para a gente que a córnea é uma importante lente, o humor aquoso também. O cristalino é uma lente, mas o humor vítreo também representa uma lente. A córnea ela é considerada como a nossa lente mais potente, tá? Ela tem a nossa maior potência refrativa, porque existe uma maior diferença entre o índice de refração que a gente está vendo no ar e o índice de refração que a gente está vendo na córnea, comparado com os outros locais. Quando a gente tem, por exemplo, dois locais com esse índice de refração diferente, a gente diz que tem o que a gente chama de dioptria. E quanto maior for essa diferença, maior vai ser o poder dióptrico local. Por isso que a córnea é a nossa lente mais potente. Só que aí a gente tem o cristalino. O cristalino é a nossa lente mais potente para o processo de acomodação visual.
porque a gente consegue modificar a estrutura do cristalino, a gente não consegue fazer isso com a córnea. Ou seja, ele tem algo que a córnea não consegue fazer, que é justamente modificar a sua dioptria. O cristalino ele pode modificar o seu raio de curvatura e dessa forma a gente pode uma hora fazer a refração maior, né, refratar mais, refratar menos, depende de como é que esse cristalino vai estar. Isso tudo está associado justamente devido a ele estar aqui ligado, né, àquele músculo ciliar. Então, o músculo ciliar pode modificar, contrair, por exemplo, e modificar essa estrutura do cristalino. Existem músculos extraoculares, tá, pessoal? Por exemplo, a gente tem o reto superior, que faz esse movimento para cima do nosso olho. O reto medial, que faz o movimento para dentro do nosso olho. O reto lateral, que faz o movimento para fora desse olho. O reto inferior, que faz esse movimento para baixo. A gente tem o oblíquo inferior, que faz o movimento ascendente e externo. E o oblíquo superior, que faz o movimento para baixo e para fora. A gente consegue visualizar aqui, ó, o tamanho deles, né, a extensão deles, esses músculos esqueléticos, eles são longos, aqui nessas imagens. E nós temos 3 nervos que fazem inervação para esses músculos esqueléticos. O mais importante desses nervos, que compõem o terceiro par de nervos cranianos, é o óculo motor, que aí ele vai inervar o reto superior, o reto inferior, o reto medial e o nosso oblíquo inferior. No caso do reto lateral, a gente vai ter uma inervação pelo nervo abducente, e no caso do oblíquo superior, a gente vai ter uma inervação pelo nervo troclear. Então, a gente teria esses 3 nervos sendo importantes: o óculo motor, o abducente e o troclear. E é uma coisa muito interessante quando a gente pensa nos movimentos oculares, é que a gente pode fazer diferentes tipos de movimentos, por exemplo, para cima e para a direita, para cima e para a esquerda, lateral para a direita, lateral para a esquerda, para baixo para a direita, para baixo e para a esquerda, e aí a gente tem a participação desses diferentes tipos de músculos e também de inervações. E aqui vocês conseguem visualizar a menina, né, tentando acompanhar essas duas fontes aqui, fazendo esses tipos de movimentação, para cima, para a direita, às vezes para baixo, para a esquerda ou para a direita, fazendo esses tipos de movimentos oculares. E é muito interessante quando a gente observa que esses movimentos oculares que nós fazemos, muitas vezes a gente vai chamar de movimentos sacádicos. Porque quando a gente pega uma determinada imagem, onde a gente tem um texto que a gente precisa ler, por exemplo, que 2 ratos famintos andavam à procura de comida quando avistaram um ovo, etc. A gente pensa que a gente vai ler dessa forma, bonitinha, nossos olhos estão caminhando dessa forma, e não é isso que acontece. Quando a gente vai ler algo, vai observar algo, nessa imagem aqui de baixo vocês conseguem visualizar um rosto, a gente não está observando, escaneando o passo a passo, não, pessoal. A gente faz movimentos sacádicos. Então, o que é que quer dizer esse movimento sacádico, professora? Eu olho para esse ponto, depois para esse, depois para esse. Aqui tem uma numeração, tá? Que mostraria a sequência, né, de saques que seriam feitos pela pessoa. Então, a gente vai, ó, pegando pontos e pontos para que a gente consiga ler. Da mesma forma, para um rosto, para um objeto. Geralmente a gente pega as porções que limitam esses objetos. Então, quer dizer que a gente não olha para tudo? Exatamente, a gente vai pegar pontos e o resto vai ser extrapolado pelo nosso cérebro. Então, é por isso que é tão fácil enganar a gente do ponto de vista visual. As mágicas, né, elas geralmente enganam muito facilmente, porque a gente não consegue observar todos os detalhes. A gente faz a observação de determinados pontos e o resto é extrapolação do nosso cérebro. Inclusive, existem alguns problemas associados com essa questão de interpretação, como a própria prosopagnósia, que é uma alteração onde a pessoa não consegue reconhecer rostos. Ela não consegue completar essa estrutura aqui. Ela consegue visualizar apenas ao redor, por exemplo, ela sabe que é uma pessoa, que é um rosto, mas ela não reconhece nada daquela estrutura. Ela, por exemplo, pode pensar que é um homem porque tem um cabelo curto, né? Geralmente a gente associa um homem com um cabelo mais curto do que uma mulher, com a feição da orelha, se ela uma orelha grande ou pequena, pela própria forma como ela está aparecendo, mas ela não vai conseguir interpretar nenhum tipo de detalhe nessas regiões. Aqui a gente pode observar quais seriam os movimentos que estariam sendo feitos nesse momento. Observem que não é assim linear, da direita para a esquerda, de cima para baixo, não.
a gente faz saques, né? Então a gente faz os movimentos chamados de movimento sacádico. O processo de produção desse humor aquoso, ele acontece aqui no processo ciliar, tá? Aqui a gente teria a íris, ó, camada de pigmentos de melanina, né? Aí a gente tem essa produção nessa região dos processos ciliares, e a gente vai ter muita participação daqueles canais NKCC, que seriam aqueles transportadores de sódio, potássio e 2-cloreto. Então a gente joga esses sais para essa região aqui da câmara posterior, e aí a gente consequentemente atrai a água, né? Onde o sódio vai, a água vai atrás. E aí a gente faz essa produção desse humor aquoso, essa rede trabecular auxilia no processo de drenagem, né, desse humor aquoso. Em seguida, esse humor aquoso ele vai sendo enviado para essa porção da câmara aberta, tá, pessoal? Esse humor aquoso é importante para fazer essa nutrição, né, local da própria córnea e também para auxiliar na manutenção da forma do nosso olho também, nessa estrutura mais anterior. E existem 3 formas que a gente pode fazer a drenagem desse humor aquoso. O mais comum, né, que cerca de 90% do nosso humor aquoso é drenado por essa rota trabecular. Então, a gente tem a produção do humor aquoso pelos processos ciliares nessa câmara posterior, e aí ele é enviado para essa região da câmara anterior em direção a esse canal de Chilem. 90% da nossa drenagem é feita assim. Existe uma outra via, a via uveoescleral, que é essa letra B aqui, onde a gente pode fazer essa drenagem através de veias pertencentes ali à própria região esclera, tá? Então, a gente encaminha esse humor aquoso para essa via episcleral, que depois vai desembocar na veia ciliar anterior. E a outra rota, que seria mais incomum, seria aí feita através da íris, então a gente tem uma rota irídica, que poderia fazer essa drenagem de pequenas quantidades do nosso humor aquoso. E aí, quando a gente tem alterações nessa drenagem de humor aquoso, isso a gente pode associar com um quadro de glaucoma, por exemplo. A gente teria um olho saudável, tendo fluxo de humor aquoso normal para em direção a esse canal aqui de drenagem, que seria o canal de Schlemm. Quando a gente tem esse canal de drenagem obstruído, a gente vai começar a acumular esse líquido. E aí, acumulando esse líquido nessa região, né, esse humor aquoso, aí a gente vai começar a aumentar a pressão nessa região final do nosso olho, né, onde a gente tem a retina aqui, a gente pode ter uma pressão que passe a danificar os vasos sanguíneos e também o nervo óptico. Então, o glaucoma ele pode causar danos nessas estruturas, inclusive levar aí a cegueira nessas pessoas. Só que não é isso apenas que está associado com o desenvolvimento do glaucoma, tá? Tem algumas teorias aí estudando o glaucoma que estão dizendo que pode ser um excesso de óxido nítrico local ou a própria presença de fatores apoptóticos que causam o glaucoma e não necessariamente é a presença desse problema de drenagem do humor aquoso, porque tem pessoas que têm glaucoma e que não têm alterações nesse processo. Então, estão sendo estudados esses outros possíveis fatores que estejam associados com o desenvolvimento do glaucoma. Existe, pessoal, o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado. O mais comum é esse glaucoma de ângulo aberto. Nesse caso, a gente tem a produção desse humor aquoso e a gente tem uma dificuldade na drenagem porque a gente vai ter uma obstrução desse canal de Schlemm. Muitas pessoas vão sendo acumuladas algumas partículas. Então, a gente vai tendo essa obstrução que deixa gradativamente, né, mais difícil fazer essa drenagem. Então, nesse caso, o processo de drenagem vai se tornando gradativamente defeituoso e esse humor aquoso vai se acumulando nessa região. No caso do glaucoma de ângulo fechado, a gente tem uma mudança estrutural, onde essas estruturas elas ficam mais para frente. Então, elas ficam obstruindo essa região do canal. Então, aqui é uma mudança estrutural nessas porções da estrutura ocular. E dentro da fisiologia da visão, apesar da gente ter várias lentes, né, no olho, como a gente observou previamente, os processos de refração pela córnea e pelo cristalino, eles são mais importantes. E aí, no caso da córnea, a gente observa, né, que ela tem essa curvatura, e que é interessante porque os raios luminosos que incidem sobre a córnea, eles têm um processo de refração, e quando eles incidem sobre o cristalino também, de modo que eles são enviados para um determinado local que a gente chama de ponto focal. A gente tenta focar, né, essas imagens que vão ser interpretadas sobre a retina, né, porque lembre que é o ponto onde a gente tem a expressão dos nossos fotorreceptores.
Principalmente a gente tenta ajustar ali para aquela região da fóvea. Se esse ponto ele está muito distante, pessoal, a gente não consegue modificar a nossa córnea, mas a gente consegue modificar o nosso cristalino. Então, quando um objeto está mais distante, a gente tem um cristalino numa forma mais achatada. E aí ele consegue fazer essa projeção desses estímulos luminosos para a região da retina. Quando esse objeto está mais próximo, pessoal, a gente já observa uma outra coisa. O cristalino ele modifica, né, a sua forma, então a gente tem um cristalino mais arredondado. Lembrando que esse cristalino ele só consegue ter essa alteração devido à presença daqueles músculos ciliares, né, que se movimentam e, consequentemente, modificam a forma desse cristalino. De forma que a gente consiga manter sempre esses pontos aqui sobre a nossa retina. Só que existem algumas situações onde a gente vê algumas alterações. Nesse caso aqui, a gente tem uma alteração na estrutura da córnea, tá? Então, aqui uma córnea normal e aqui um olho com uma alteração chamada de ceratocone. Ceratocone, observem que a gente tem um tecido transparente da córnea que ele fica projetado, né? Ele aumenta e ele fica projetado para essa região de fora aqui do olho. Quando a gente tem essa alteração na córnea, a gente modifica completamente o grau de curvatura dela. Então, essa pessoa ela vai ter uma visão mais embaçada, ela não vai conseguir focar direito, porque a gente vai ter uma lente alterada. E isso acontece geralmente aí da puberdade, ali no começo da puberdade até aquela fase de adolescência, aí quando começa a aparecer. Se forem casos mais leves, a pessoa consegue corrigir com determinados tipos de lente, de óculos, né? Só que se for um estado muito avançado, a pessoa vai precisar de um transplante de córnea. O que é que causa o ceratocone ainda não se sabe muito bem o que é que está relacionado com essa alteração aqui na estrutura da córnea. Um processo extremamente importante dentro dessa fisiologia da visão é essa questão da acomodação visual. E aí isso vai ser interessante porque a gente consegue fazer mudanças na forma da lente, né? E isso é controlado pelo músculo ciliar, no caso do cristalino. Vamos observar essa estrutura inicial, né? Relembrar o que é que a gente tem de componentes aqui. A gente tem a lente, que seria o cristalino. Ele se fixa ao músculo ciliar, tá aqui, ó, o músculo ciliar, por meio daqueles ligamentos inelásticos, que são aí as zônulas ciliares. Aí a gente tem aqui a estrutura da íris, né, a parte de tecido epitelial. Quando esse músculo ciliar ele está relaxado, observem aqui, músculo ciliar relaxado. Essas zônulas que estão aqui, elas puxam essa lente, que fica com uma forma mais plana. Aqui a gente tem esses ligamentos fortemente distendidos. Então, nesse caso aqui, pessoal, geralmente acontece quando a gente tem um objeto mais longe. Então, a gente tem um cristalino mais plano. Quando o músculo ciliar contrai, aí ele vai liberar essa tensão aqui, ó, dos ligamentos, e a lente ela fica mais arredondada. Geralmente a gente faz isso quando o objeto ele vai se aproximando, quando ele está mais próximo do nosso olho, né? Das nossas lentes, consequentemente. E para que a gente tenha uma visão nítida, o nosso ponto focal ele precisa incidir na retina. Então vamos observar essas situações aqui. Raios de luz paralelos passam através dessa lente aplanada e o ponto focal incide sobre a retina, tá? Então, essa distância entre a lente e o ponto focal a gente chama de distância focal. Tem a luz de uma fonte distante e a lente plana para essa visão à distância. Para objetos próximos, o feixe de luz não é mais paralelo. Então, a lente e a sua distância focal, elas não mudam. Só que esse objeto, ele passa a ser visto fora do foco. Por quê? A gente tem aquelas curvaturas e aí essa imagem do objeto seria jogada atrás da retina, tá? Além daquela camada da retina. E por causa disso a gente estaria vendo fora do foco, uma vez que esse feixe de luz não é focalizado na retina. E aí, gente, para que a gente mantenha um objeto em foco, à medida que ele vai se aproximando dessa lente, a gente precisa curvar ela. Tá? Então, a gente consegue curvar esse cristalino, fazendo aquela modificação no músculo ciliar. E aí, dessa forma, tá, a gente consegue focar e jogar esses feixes de luzes sobre a retina. Só que existe um ponto, tá? Existe um limite para a nossa capacidade de acomodação visual. Então, se eu vou fazer um exercício com vocês.
Peguem aí um objeto, vou pegar novamente aquele marcador de texto, tá? E vão aproximando, bota ele longe, vão analisando esse objeto, as características deles e vão vendo se vocês conseguem ver os detalhes. E aí depois vocês vão passar a aproximar gradativamente esse objeto de vocês, até vocês conseguirem observar o máximo de acomodação visual que você faz. Geralmente esse máximo de acomodação visual é na ponta do nosso nariz. Se você encostar o objeto na ponta do nariz, você não vai conseguir mais ver detalhes nesse objeto, porque a gente chegou ao máximo da curvatura que o nosso cristalino consegue fazer. Então, o que a gente está vendo não está sendo jogado, projetado em cima da retina, então a gente não consegue ter a nitidez desses objetos, tá? Então, façam aí esse tipo de exercício. E uma outra coisa muito legal que a gente consegue fazer é a variação do nosso diâmetro pupilar. Por que é importante a gente variar o nosso diâmetro pupilar? Porque é pela pupila que a gente vai ter a incidência luminosa, né? Então, em determinadas situações, a gente pode querer diminuir essa incidência luminosa ou aumentar a capacidade de captação de luminosidade que a gente tem. E aí a gente tem a atuação do sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático nessa alteração do diâmetro pupilar. Lembre-se que a gente tem músculo liso nessa região da íris. E a gente tem músculo liso dispostos de formas diferentes. A gente tem esse músculo esfíncter da pupila, que está disposto aqui de uma forma circular. E ele é inervado pelo sistema nervoso parasimpático. Então, a liberação de acetilcolina nessa região promove uma contração dessas células musculares lisas presentes nessa região da íris e, consequentemente, a gente tem uma redução desse diâmetro pupilar, que caracteriza o que a gente chama de miose. Já no caso do sistema nervoso simpático, observe que a gente tem um músculo chamado de músculo dilatador da pupila, que ele tem um aspecto radial. Então, quando a gente faz o processo de contração, observe que a contração acontece nesses sentidos, no sentido diferente. Esse músculo dilatador da pupila, ele é inervado pelo sistema nervoso simpático, e aí quando ele contrai, né, ele puxa essas estruturas e, consequentemente, aumenta o nosso diâmetro pupilar. Esse processo é chamado de midria. E como uma medida de proteção para a gente, né, quando a gente sai de um ambiente onde a gente tem uma menor luminosidade para um ambiente onde a gente tem uma luminosidade muito grande, a gente tem um reflexo nesse momento acontecendo, que a gente chama de reflexo pupilar. E esse reflexo, ele acontece da seguinte forma, pessoal. A gente tem a incidência luminosa, por exemplo, chegando em um determinado ponto na sua retina, e aí isso vai levar à ativação do nervo óptico, né? E aí o nervo óptico ele vai enviar mensagens em relação justamente a essa luminosidade, para a gente poder fazer um processo de interpretação. E aí essa mensagem ela é enviada, observem aqui, ó, de forma ipsilateral, tá? Ela vai chegar aqui na região do núcleo pré-tectal, que fica lá na região do mesencéfalo. Então, aqui é o neurônio de primeira ordem, chegando nessa região do núcleo pré-tectal do mesencéfalo. Aqui a gente tem uma sinapse acontecendo e ativação do neurônio de segunda ordem. O que acontece com esse neurônio de segunda ordem? Ele vai se projetar, tá? Ele bifurca aqui, ó. A gente tem diferentes projeções que vão chegar nas regiões do lado direito e do lado esquerdo, então nos dois hemisférios cerebrais, num núcleo chamado de núcleo de Edinger-Westphal. Então a gente chega nessa região, nesses núcleos, e é nesse ponto que a gente faz a próxima sinapse, tá? Então aqui a gente tem um neurônio de segunda ordem chegando e a gente vai ativar um neurônio de terceira ordem. E olha que legal, esse neurônio de terceira ordem, ele pertence aqui, ó, ao nervo craniano 3, né, que seria ali o óculo motor. E ele é um neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso parasimpático. Então, esse neurônio pré-ganglionar, ele chega até uma região de gânglio, nesse caso, gânglio ciliar, e ele faz a sinapse com o neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso parasimpático, ele vai inervar aquele músculo esfíncter da pupila, né, o músculo constrictor pupilar, ou circular da íris, e aí ele vai liberar acetilcolina nessa região, e a acetilcolina, atuando em células musculares lisas da íris, vai levar ao processo de contração e, consequentemente, miose. E com isso, a gente reduz o diâmetro pupilar e, consequentemente, reduz a incidência luminosa que está chegando nessa região. Então, isso ajuda a gente a reduzir aquela luminosidade local, que às vezes é bem incômoda.
Vamos relembrar o que é que acontece quando a acetilcolina ela chega lá no músculo esfíncter externo da pupila, que é aquele músculo constritor. A acetilcolina se liga em receptores do tipo M3, tá? Receptores metabotróficos, e aí promove uma mudança conformacional nesse receptor, fazendo com que isso atraia proteínas do tipo GQ e G11, que passam a se acoplar na segunda ou terceira alça intracelular. E isso leva a uma mudança conformacional agora nas proteínas GQ e G11, fazendo com que a subunidade alfa, que estava ligada ao GDP, perca essa afinidade pelo GDP e ganhe afinidade pelo GTP, fazendo essa troca. Devido a um impedimento estérico que a gente observa agora, a subunidade alfa ligada ao GTP se dissocia do dímero beta-gama. E aí ela passa a ativar a fosfolipase C beta-1, que cliva o PIP2, né, o 4,5-bisfosfato de fosfatidil-inositol, em IP3 e diacilglicerol. O diacilglicerol, por ser lipossolúvel, ele fica ancorado aqui nessa membrana. Enquanto que o IP3 ele vai se ligar aos seus receptores presentes no retículo sarcoplasmático. O receptor de P3 é um canal de cálcio sensível aqui ao IP3. Dessa forma, quando esse canal se abre, a gente vai ter liberação de cálcio desse estoque intracelular. Aí o cálcio ele se liga aos receptores de reanodina, que são canais de cálcio sensíveis ao cálcio, e libera mais cálcio desse estoque intracelular. O cálcio ajuda na translocação, né, da proteína sinase C para próximo dessa membrana, onde juntamente com o diacilglicerol ativam essa proteína sinase C. E por ser uma sinase, vai fosforilar alvos intracelulares. Os alvos aqui seriam os canais de cálcio sensíveis à voltagem, que vão ser fosforilados e, consequentemente, abrir. Quando isso acontece, a gente tem um fluxo de íons cálcio. 4 íons cálcio se ligam à proteína ligante de cálcio do músculo liso, que é a calmodulina, e formam esse complexo 4-cálcio-calmodulina, que ativa a enzima sinase da cadeia leve da miosina, que por ser uma sinase, vai fosforilar a cadeia leve da miosina, favorecendo a interação entre os filamentos de actina e miosina, levando a essa contração do músculo esfíncter ali da pupila. Além desse reflexo pupilar, a gente tem um reflexo chamado de reflexo fotomotor da midríase, que nesse caso é estimulado pela liberação de noradrenalina e adrenalina. Em que situações? Quando a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático, por exemplo, momentos de luta e fuga. Por quê, pessoal? Nesses momentos de luta e fuga, você está tentando se salvar de alguma situação. Imagina assim, né? Você correndo, tentando se salvar de algum cachorro que está tentando te morder. E aí você precisa captar o máximo de luz possível para você observar as coisas e conseguir escapar e sobreviver. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter a liberação de noradrenalina, que vai chegar naquele músculo dilatador, né, da pupila que está ali de forma radial. E aí, quando a noradrenalina se liga, ela vai se ligar em receptores alfa-1. Os receptores também acoplam as proteínas GQ e G11, então vão promover essa contração das células musculares lisas dessa região, né, que estão dispostas de forma radial, da mesma forma que a gente viu anteriormente. E aí a gente vai ter o processo de midríase para que a gente consiga captar o máximo de luz possível nessa situação. Então, quando a gente tem ativação do sistema nervoso parasimpático, aí a gente vai ter a miose. Quando a gente tem a ativação do sistema nervoso simpático, a gente vai ter a midríase, que a gente pode observar nessas imagens. Lembrando que os dois processos eles são de contração e vão variar devido à disposição dessas células musculares lisas dessa região da íris. E existem algumas alterações no processo de acomodação visual que podem trazer problemáticas, tá, para a gente no dia a dia. Um desses casos é o que a gente chama de presbiópia, que é algo super comum nos idosos e que vai acontecendo gradativamente e possivelmente vai acontecer com a gente, tá, pessoal? O que acontece? Normalmente a gente tem a luz incidindo sobre esse ponto focal aqui, justamente na retina, só que a gente, quando vai envelhecendo, esse nosso cristalino ele vai perdendo a capacidade de fazer alterações na sua curvatura. Então fica cada vez mais difícil de fazer essas mudanças na curvatura do cristalino para poder fazer com que esse ponto focal fique sobre a retina. Por isso que muitas vezes esses objetos próximos eles vão ter esse ponto focal atrás da retina. E aí a gente vai ter problemas para ver, a gente vai ter visão mais embaçada. E é por isso que geralmente os indivíduos idosos eles começam a utilizar óculos para a visão, né, de objetos próximos. Então, devido a esse processo de presbiópia, que é algo natural que vai acontecendo devido ao processo de envelhecimento.
Uma outra alteração seria a catarata. Nesse caso, você vê um olho normal e um olho com catarata. A catarata, pessoal, é um problema na região do cristalino, tá? A gente vai ter aqui uma pessoa que vai visualizar as coisas bem esbranquiçadas, embaçadas, vai ter muita dificuldade de focalização. E o que acontece nessa região do cristalino? Algumas proteínas daquela região, elas vão se desnaturar e aí elas vão coagular. E elas vão formar várias áreas opacas que ocupam o lugar das fibras transparentes que deveriam estar ali. Então elas vão se acumulando com o tempo. A catarata ela não surge de um dia para o outro, tá? Isso é um processo gradual. Como é que a gente pode resolver esse problema da catarata? Pode fazer a remoção cirúrgica dessa estrutura do cristalino e substituir por uma lente convexa plástica artificial. Um outro problema super comum é a miopia, inclusive eu sou míope, né? Meu grau de miopia é elevadíssimo. E o que é essa miopia, pessoal? As pessoas que são míopes, elas têm muita dificuldade de visualizar objetos que estão distantes dela. Então vamos observar aqui a situação normal, objeto, o olho focalizando na retina. Então, perfeito. Nesse caso aqui, a gente tem esse objeto e olha o que acontece. O foco não está sobre a retina, tá? Esse foco ele fica antes da retina. Existem algumas explicações, uma explicação anatômica e uma explicação funcional. A explicação anatômica é que essas pessoas têm um olho mais comprido do que as pessoas que têm a visão normal. Então, possivelmente a gente tem uma estrutura ocular maior, tá? Assim, em relação ao comprimento. Por isso que a gente faz a focalização antes da retina. E a justificativa funcional é que possivelmente essas pessoas têm uma potência ocular maior de focalização. Então seria mais ou menos assim, que a capacidade de fazer a captação desse olho fosse mais forte, tá? É como se o olho fosse mais potente, então ele capta muito mais fácil, só que ele não joga para a região da retina. Seriam duas explicações aí. E qual é a solução para essas pessoas? Utilizar lentes côncavas, pessoal, que são lentes do tipo divergentes. Porque nesse caso, o que a gente precisa fazer é divergir, né, mais essas imagens, esses raios luminosos, para que a gente consiga empurrar esses raios luminosos para que eles cheguem até essa região aqui da retina. Então, nesse caso, a gente consegue fazer a correção utilizando lentes que são divergentes. Já no caso da hipermetropia, o que a gente vai ter? A pessoa vai ter uma dificuldade de visualização de objetos que estão próximos a ela. Então, a gente vai ter aqui a situação normal, focalização acontecendo em cima da retina. Nessa outra situação, a pessoa vai ter aqui, ó, o objeto focalizado atrás da retina. Então, o foco não fica sobre a retina. E aí, quais são as justificativas, né? Seria a estrutural e funcional também. A parte estrutural é que essa pessoa ela tem um comprimento ocular menor do que a situação normal, e por causa disso, essa focalização ela não é feita sobre a retina. Ou uma outra justificativa é que esse olho ele é menos potente, ele tem menos capacidade de captação dessas imagens, e por isso que essa focalização não consegue ser feita na retina. Qual é a solução para essas pessoas? Utilizar lentes que sejam convergentes, porque nesse caso a gente precisa fazer uma convergência desses raios luminosos para poder focalizá-los na retina. Seriam então essas lentes que são convexas. Uma outra situação é o astigmatismo, que eu também tenho, né? Porque não basta um problema de vista, tem que ter dois, e futuramente, né, vai ter mais, porque a gente vai envelhecendo e vai só adicionando mais coisas. E aí a gente tem a situação normal. Qual é o problema do astigmatismo? O problema do astigmatismo é que essa pessoa tem uma alteração na curvatura da córnea. Então, a córnea ela não tem a curvatura toda perfeitinha, não, né? No caso das pessoas que têm astigmatismo. Então, essas imagens, pessoal, elas ficam distorcidas. E é por isso que a pessoa que tem um astigmatismo, ela vem embaçado, tá? Então, ela vê as coisas embaçadas porque a gente não tem a curvatura certinha da córnea. E aí, essa imagem, ela fica distorcida nessa região da retina. Qual é a solução? Utilizar lentes que são específicas, porque vai depender de qual é a sua alteração de curvatura de córnea. A minha é diferente da de outras pessoas, né? Então, a gente precisa utilizar lentes que sejam específicas para cada caso, de acordo com a curvatura da córnea desse indivíduo. Para a gente finalizar essas alterações visuais,
Não sei se vocês que estão assistindo essa videoaula têm alguma alteração visual, mas se coloquem no lugar das pessoas que têm essas alterações agora ao observar essas imagens. Então, uma pessoa que tem uma visão normal, aqui essas duas crianças, você conseguiria ver todos os detalhes. Uma pessoa que tem a miopia, pessoal, ela tem dificuldade de visualizar as coisas que estão mais distantes. Então, para ela, essa parte que está lá atrás da imagem seria mais difícil de visualizar. Ela vê isso embaçado. A pessoa que tem a hipermetropia já é o contrário, ela tem a dificuldade de visualizar as coisas que estão mais próximas dela. Então, ela conseguiria ver os detalhes dessa parte de trás da imagem, mas o que está na frente, ela teria uma certa dificuldade. No astigmatismo, ó, vê tudo tremido, tá? Então, por causa dessa alteração da curvatura da córnea. No caso da catarata, vê as coisas de uma forma mais opaca. No caso do glaucoma, devido às pressões em determinadas regiões, vê com alguns focos aí e a outras partes mais apagadas. Então, seriam algumas alterações visuais aí que as pessoas podem apresentar, estão relacionadas com essas alterações nas estruturas oculares. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza essa primeira aula sobre a fisiologia da visão, onde a gente conheceu alguns aspectos associados com o nosso olho e também com as nossas principais lentes.